Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um pós-planejamento. Hoje, um pouquinho mais tarde, peço desculpa para vocês, são 2 horas da tarde, 2h20. Cheguei de viagem agora, estou um pouco gripado, mas cheguei de viagem agora e não quis deixar passar, obviamente, quis comentar com vocês o dia de ontem. Começar por Awali e Smiley. Foi um jogo que o Awali mostrou muita intensidade, principalmente no primeiro tempo. Fazia tempo que eu não vi o Awali com tanta vontade. Lembrando que o Awali ele precisava, né, fazer 8 pontos para garantir o título. Fez 3, então faltam 5 pontos para isso acontecer. A não ser que o Pirâmides, que é o último colocado aqui, ele comece a vacilar. Ainda faltam 3 rodadas para o Pirâmides, pode ser que ele vacile, e aí o time do Awali não precisaria fazer os 8 pontos, ou agora no caso os 5, mas por enquanto, se tudo correr como esperado, porque o Pirâmides também é uma equipe muito forte, o time do Awali tem que fazer mais 5 pontos. Então é muito bom a gente ficar de olho, porque quando bater esses 5 pontos, pode ser que eles tirem um pouco do pé, tá? Mas até isso acontecer, dá para ficar de olho no Awali. A gente tinha uma aposta aqui no Awali, a punting, né? 1,38, vitória do favorito. Lembrando, eu sempre faço a computação da cotação que eu gravei o vídeo. Então, se naquele momento estava 1,38, eu anotei 1,38. Pode ser que você tenha pego ela no pré-live mais alta, pode ser que você tenha pego ela no live mais alta, né? Porque ele foi fazer o gol só no segundo tempo. Então, lembre-se que eu estou considerando aqui a cotação inicial mesmo. Tá? Às vezes até gravando 2, 3 dias antecipadamente, tá? Então, pode ser que vocês tenham conseguido pegar uma cotação mais alta, lembrando que o gol do Awali saiu aqui aos 50 minutos, né? Já no segundo tempo. Depois nós tivemos São Paulo e Palmeiras. A nossa ideia por aqui era um jogo de xadrez e um jogo truncado. E foi exatamente o que aconteceu. O Palmeiras ele teve um início de primeiro tempo bom, e eu acho que foi muito mais por uma escolha do São Paulo de fazer um jogo um pouco mais recuado, tentando tirar ali algum espaço do Palmeiras. O Palmeiras levou algum perigo na bola aérea, porém, do meio do primeiro tempo para frente, o São Paulo cresceu muito. Houveram saídas de jogadores importantes, como o Caleri, o Luciano e o Gabriel Neves, se eu não estou enganado. E isso fez com que algumas pessoas imaginassem, isso vai reduzir a força ofensiva do São Paulo. E foi o contrário. O São Paulo jogou muita bola no segundo tempo. Até os 15 minutos do segundo tempo existia um claríssimo padrão de ler o Palmeiras. Quem trabalha correção de preço no segundo tempo teve um padrão de correção do Palmeiras muito tranquilo. E olha, posso dizer para vocês, eu não trabalhei esse jogo, eu estava assistindo esse jogo lá no hotel. Posso afirmar para vocês que se eu tivesse fazendo esse jogo, se eu tivesse acumulado um pouco de lucro nessa correção contra o Palmeiras, eu teria me exposto a alguma coisa ali a favor do São Paulo no final, porque era uma vontade muito grande do São Paulo de ganhar o jogo, e o Palmeiras parecia um time ali para administrar, tá? A entrevista do Wellington Rato, acho que é assim que é o nome dele, né? Wellington Rato. No intervalo, ele falou assim, olha, ele falou exatamente, foi mais ou menos assim, ele falou, é um jogo, é um confronto de 180 minutos, a gente está tentando não errar para não dar chance para o adversário. Então, ficou visível ali que a ideia era não sofrer. Porém, no segundo tempo, o São Paulo veio para fazer. Foi diferente, né? Foi diferente do que estava sendo apresentado no primeiro tempo. Houveram alguns chutes no primeiro tempo e tal, mas o segundo tempo do São Paulo foi muito bom. E deu para trabalhar tanto correção de preço, e eu acho que daria para ter pego esse gol do São Paulo no final. Foi oportunismo, um chutaço do Rafinha, mas foi um gol que o São Paulo buscou. Tá? E aí, óbvio, depois do gol, o jogo acaba ficando um pouco mais aberto, né? Porque muda o parâmetro do jogo, mas não deu tempo do Palmeiras fazer nada, né? Então, sinceramente, achei um jogo que cumpriu o nosso cenário, um jogo truncado. A gente tinha colocado aqui um under 3 nesse jogo, né? Pagando 1,35. Lembrando, daria para você ter pego talvez uma odd diferente. Eu optei pelo under 3, caso tivesse 3 gols, para ter uma aposta devolvida, mas acabou que não foi necessário. América e Corinthians eu assisti em simultâneo com o Flamengo e Atlético, então não foi um jogo que eu consegui dar tanta atenção, eu assisti mais o Flamengo que estava passando na TV.
O América, ele fez um jogo diferente do que eu esperava. Eu esperava um Corinthians com menos posse de bola, mais recuado, tentando jogar no contra-ataque. Pelo contrário, o Corinthians jogou com posse, o América deixou o Corinthians jogar, foi um jogo até com bastante oportunidade, principalmente o Corinthians botando bola na trave e tudo mais, porém o América foi mais efetivo, né? Teve muita chance de fazer gol ao América? Não necessariamente. Não necessariamente, dá para ver pelo gráfico aqui. Mas o América, depois que fez o primeiro gol, ele permitiu ao Corinthians muito mais chance. E aí, a gente pode entrar até naquele mérito do que aconteceu com o Bahia. O Bahia, ele cedeu a bola para o Grêmio no... Tá uma bateção aqui por causa da obra, tá? Ele cedeu a bola para o Grêmio e o Grêmio conseguiu um empate porque, óbvio, você tem um time de qualidade, que sabe tocar bola, que sabe jogar entre linhas e acabou empatando. O América correu esse risco. O Corinthians criou para empatar. Não sei se a gente tem informações aqui de grandes chances. Aqui não marcou nenhuma grande chance para o Corinthians. O América teve 3. Deixa eu ver quando que foram essas grandes chances. Foram no segundo tempo. Não teve nenhuma grande chance do Corinthians, mas eu considero as 2 bolas na trave que o Roger Guedes colocou como grande chance. Teve algumas outras finalizações perigosas do Corinthians que eu considerei grande chance também. Então o América correu o risco de sofrer gol aqui também. Então, por mais que esse jogo tenha sido 1-0 só, eu achei ele muito mais movimentado para gols e eu acho que aquela posse do Under 3 ela foi um pouco contestada, tá? Eu acho que esse jogo poderia ter saído 3 gols. A gente poderia ter essa aposta devolvida, né? No trade eu não acho que tenha sido um jogo muito bom para trabalho. Eu não vi uma imposição de algum time suficiente para ficar tranquilo, porque quando o Corinthians tinha bola eu tinha um contra-ataque do América em alguns momentos. Lembrando, eu não vi o jogo o tempo todo, tá? Mas sinceramente, ó, se eu não me engano, o melhor jogador da partida foi o goleiro do América, Matheus Pacinato. Isso mostra muito das chances que o Corinthians criou. Então pode ser sim que o Corinthians não tenha marcado nenhuma grande chance ali no SofaScore, mas que houveram chances perigosas, houveram. Por isso que eu acho que foi um jogo um pouco contestável na aposta pré-jogo que a gente fez, que também foi um Under 3. A odd estava até menor, né? Ou seja, esperava-se um jogo mais aberto entre Palmeiras e São Paulo do que no América e Corinthians, mas o que eu vi foi um jogo do América um pouco mais aberto, tá? O América chutou, finalizou, teve chance e também cedeu muita chance ao Corinthians. Não acho que tenha tido tantas boas oportunidades para trade aqui, tá? O momento do gol do América não estava uma abafa total, na minha opinião. Então, no punching, eu acho que é uma aposta contestável. Acho que eu não voltaria a fazer nesse momento. Mas, impulsionado por ser o jogo 1, e a gente viu que o jogo 1 é diferente, né? Ele é mais estudado. A gente vai falar do Flamengo já, eu vou te mostrar como que houve mudança ali. Mas deu lucro, né? Então tá ótimo. Para trade, não sei se houve tantas boas oportunidades. Agora falando de Flamengo e Atlético Paranaense. A estratégia do Atlético Paranaense foi visível desde o início do jogo. Um goleiro que sai, na maioria das vezes, com balão. Isso não é demérito, isso é treinado, tá? Uma linha do Flamengo alta, a linha defensiva. O que você quer quando você dá balão, mesmo com o Flamengo tendo linha alta? Você quer que o zagueiro ele corra para trás. No primeiro kick da bola, você tem que pressionar esse zagueiro. Se ele não for de primeira nela, vai dar problema. E foi exatamente o que aconteceu. Se eu não me engano, foi o Eric Pulga, que esperou a bola quicar. O Vitor Roque disputou a bola com ele, sobrou para o Canóbio e o Canóbio fez o gol aos 6 minutos. Vou aqui fazer uma pergunta para vocês. Eu não acho que tinha superioridade suficiente do Flamengo para tomar esse gol no trade, tá? Porque, na minha opinião, não deu para construir um momento de superioridade do Flamengo. Eu não acho que o Flamengo tenha finalizado no gol antes desse gol do Canóbio. Até porque a defesa do Atlético estava muito bem encaixada. E as chances do Flamengo vieram muito pelo alto. O Flamengo explorou muita bola aérea e por mais que o Pedro conseguisse se sobressair... O Pedro gosta de jogar com bola no alto, ele consegue sobressair, mas não é um jogador de cabeça o tempo todo e não é um Flamengo tão forte desse jeito. Então você tinha um Atlético Paranaense, mesmo sem a bola, muito organizado, muito compacto. Foi a estratégia. E acabou sobrando um gol, numa bobeira do Pulga. Então eu, sinceramente, não vi ainda, pelo menos do que eu estava assistindo do jogo,
motivo para tomar esse gol. Se você tomou, comenta aqui embaixo. Também é normal, tá? Você pode ter tentado se antecipar, tem muito isso no trade, né? Vou me antecipar porque essa odd vai descer ou essa odd vai estabilizar, já quero pegar uma cotação melhor. E a única chance do Atlético Paranaense ali antes do gol foi essa, do gol, né? Então, tomar esse gol se você tentou antecipar a posição também não é nenhum crime, tá? Mas eu como gosto de construir a leitura, gosto de como é que está a posição da minha zaga, como é que está a minha recuperação pós-perda, como é que está a minha finalização, está acontecendo, não está? Eu estou conseguindo invadir a área do meu adversário ou ele está muito compactado? Tudo isso eu levo em consideração antes de abrir uma posição. Mas, sinceramente, se você tomou esse gol foi mais por uma montagem de posição antecipada. Não que esteja errado, tá? Na minha humilde opinião. Você comenta aqui embaixo para ver se a gente debate sobre isso. Então o gol do Atlético foi no oportunismo treinado, na minha opinião, treinado, tá? Você chamava os jogadores de defesa para dentro da área, fingia que ia sair jogando, atraía os jogadores do Flamengo para mais próximo do meio-campo e você dava balão, dava chutão para botar o Vitor Roque para correr, que é um jogadoraço, muito formado. Não tem pouca coisa para evoluir, na minha opinião. O Vitor Roque é um ataque praticamente sozinho, não chega nem a ser um atacante, ele é praticamente um ataque sozinho. O Luiz Roberto falou isso muito bem na transmissão ontem. E depois do gol, você tinha superioridade do Flamengo, mas você não tinha penetração. O Atlético Paranaense fez uma compactação muito forte na defesa. Havia fundamento para estar contra o Atlético Paranaense no primeiro tempo? Havia. Por quê? Quando você tem um gol cedo como esse, o mercado se assusta, tudo bem, mas depois ele estabiliza. Durante bons períodos, o mercado vai ficar lateralizado. No trade, estou falando, tá? Então ele vai ficar lateralizado com a odd do Atlético Paranaense. É óbvio, o time não era favorito, ele marca um gol, a odd ainda fica bem alta, mas ela tem que descer. Só que ela tem que descer muito pelo fator tempo, e naquele momento do gol era cedo. Então não tinha como você ter uma odd despencando, porque o Flamengo estava em cima. Então, por mais que o Flamengo não tivesse ameaçado tanto no primeiro tempo, você tinha uma odd estabilizada. Então, daria para ter ficado contra o Atlético Paranaense no primeiro tempo. O segundo tempo é o mais complexo. Por quê? Você já tem o fator tempo envolvido. Então, a partir do momento que a bola rola no segundo tempo, a odd já tem que descer, já tem que vir um pouco mais acelerada, descendo, mas você tinha um Flamengo muito melhor no segundo tempo. Muito melhor, enquanto estava 1-0 ainda. Depois teve o pênalti. Na minha opinião, se você tem um método para ser um pouco mais agressivo, deixar sangrar um pouco mais a posição, daria para ter pego esse pênalti, porque o Flamengo no segundo tempo foi muito agressivo, até o momento do gol do Pedro. Depois do gol do Pedro, houve uma baixada um pouquinho no ritmo, porque o Flamengo respirou. Buscou o que queria, né? Deu uma respirada, o Atlético Paranaense ameaçou sair para o jogo, e aí entrou o Bruno Henrique, e eu comentei com vocês no planejamento que para mim a melhor contratação do Flamengo não é um jogador, é o retorno do Bruno Henrique. É uma estrela absurda. A torcida estava pedindo ele entrou, fez um gol de cabeça. Do jeito que ele costumava fazer antes, quando se machucaram, foram 10 meses parados. Então, eu não tenho certeza se eu teria pego esse segundo gol do Bruno Henrique. Talvez o gol do Pedro estaria dentro. Ou talvez eu já tivesse fechado a posição. É muito relativo falar quando você está assistindo sem o mercado, mas pela minha percepção de leitura aqui, minha experiência, eu acho que talvez o gol do Pedro tivesse pego do Bruno Henrique, eu teria que ter comprado essa bola parada, né? Foi uma aceleração do Flamengo, deu a bola parada e já foi logo o gol. Depois do segundo gol, aí o jogo ficou perigoso pro Flamengo, o Flamengo recuou, chamou o Atlético para cima, teve vários escanteios. Se você tivesse em lucro no jogo ali, muito provavelmente você ia tentar buscar alguma coisa de gol no final. Porque o Bruno Henrique, por exemplo, encobriu o goleiro e acabou o Bento, né, e acabou chutando para fora. Mas eu achei que foi um jogo que você poderia ter tomado o primeiro gol do Canóbio se tivesse montado posição antes. Eu particularmente acho que não teria, porque eu sou muito cuidadoso com as minhas entradas. Eu espero realmente um padrão muito claro. Cada vez mais eu tenho sido assim. Então talvez eu não tivesse tomado. Mas para pegar o gol do Pedro, por exemplo, que já foi no segundo tempo, você tinha que estar sangrando um pouquinho na posição. Se você tivesse contra o Atlético Paranaense, porque você já tinha o mercado que tinha uma direção. Eu falo muito isso no meu curso, né? O mercado tinha uma direção indo para 0-1, porque o Cap estava na frente, e você tinha uma impulsão do tempo, empurrando essa odd. Por mais que o Flamengo estivesse em cima. Se o Flamengo estivesse mal no jogo, essa odd ia descer muito rápido. Mas como o Flamengo estava bem, essa odd ela faz força, mas segura, faz força, mas segura.
Se você tivesse... É isso que entra a gestão, né? É aí que entra a gestão. Você tá buscando um gol, mas você tá disposto a perder quanto? Ah, eu tô disposto a perder 10% da minha stake para tentar buscar esse gol. Então você vai poder sangrar 10%. Né? Mas é 10% o quê? Abrindo e fechando posição ou é 10% deixando correr? Cada um tem o seu método. Eu acho que daria para ter pego esse gol do Pedro com uma stake reduzida, deixando sangrar um pouquinho, porque o Flamengo começou muito bem no segundo tempo. Não sei se eu pegaria o gol do Bruno Henrique, tá? Nesse jogo a gente trabalhou o menos 0,25 do Flamengo, uma cotação de 1,38 que eu registrei no pré-live, mas obviamente se você trabalhou no live você talvez não tenha entrado, porque o Cap fez o gol logo no começo. Você pode ter pego talvez uma virada do Flamengo com mod muito mais alto, você pode ter pego o 0,25 do Flamengo com mod muito mais alto, você pode ter pego outras coisas. Eu só registrei aqui porque era o que eu imaginava, tá? Mas cotação baixa por conta do registro que a gente faz. E por último teve a vitória do River. Eu acompanhei o finalzinho só, o River já estava com o placar feito, o River vai a passos largos em direção ao seu título antecipado, muito difícil ser ameaçado. O São Lourenço passou o Tajeres na última rodada agora, com um empate contra o Racing. Muito difícil o River ser ameaçado, uma campanha espetacular dentro de casa. Como foi bom para o River ter mudado o estádio, né? Ter aumentado 10 vitórias em 11 jogos, um caldeirão. E o River jogando muito, muito bem, o Beltrán. Se eu não me engano, o Beltrán que é a revelação do River, né? Que é um moleque novo de 22 anos. E jogando muito bem. E registrei vitória do River aqui também no punch, mas se eu tivesse trabalhado no trade com esse primeiro tempo aqui, muito provavelmente eu estaria a favor do River. Foi um primeiro tempo muito forte. Olha só, 11 finalizações, 3 no gol. Escanteio foram poucos, né? Um escanteio só, poucas grandes chances, mas muita posse, muita empurrância, como a gente fala, né? Talvez aqui tenha tido um bom padrão. Não sei se o suficiente para manter uma posição até os 37, porque nenhum mercado ele é tão paciente, né? Você começa com o mercado ali a 1,30, que é a odd que eu registrei do River aqui. Talvez na Betfair tivesse a 1,45, 1,50. Aí você começa com o mercado ali. Ele vai tendo paciência, o River vai lá o tempo todo. Daqui a pouco começa a chegar nos 30, 35, o mercado fala, pô, vamos dar uma ajustada aqui. E aí, nessa hora, você fecha a posição e às vezes vai sair o gol. Isso aí é questão emocional que a gente tem que saber lidar. Tem gente que segura até o fim do primeiro tempo, tem gente que vai abrindo e fechando posição. Mas eu, particularmente, poderia ter entrado a favor do River. Não sei se eu estaria no momento do gol, mas acho que foi uma boa oportunidade. Das apostas punch, em tudo que a gente falou no dia 5, deu certo, né? Mas é como eu falo para vocês, essas cotações aqui não são tão boas, né? Vamos ser sinceros, eu poderia ter esperado o Awali pegar uma odd melhor. Por isso que eu falo com vocês, o live é sempre melhor. Você vai ter uma odd do Awali de vitória, você ia pegar o quê? 1,60? 1,70, às vezes no segundo tempo, mesmo com uma superioridade boa no primeiro tempo. O Palmeiras e o América, aqui já era aposta under, então se você deixasse para pegar depois, ela ia estar mais baixa. Então beleza, aqui foi que foi. Mas Flamengo daria para ter pego uma odd diferente, talvez numa virada, talvez num lei Atlético Paranaense, daria para ter pego uma odd próximo de 2. E o River, aí é difícil, mas também acho que se você esperasse, você teria pego uma odd mais alta. Mesmo assim é difícil de falar agora, depois do jogo, né? Então ontem a gente fez ali uma unidade 0,7 e vamos com 10,82 de unidade nesse complexo de 14 de junho até, por enquanto, 7 de julho. Aliás, 5 de julho, né? Que ainda tem alguns jogos para acontecer. Eu sempre falo para vocês, não sou, nem quero ser um tipster, mas eu quero registrar para saber se o que eu estou falando tem algum tipo de validade, né? Quem sabe no futuro a gente não consiga trabalhar o punching, aprendendo mais com vocês e talvez tirando alguma coisa boa daqui, né? Porque eu não aposto em tudo, mas eu tento criar os cenários em cima do que a gente conhece das equipes e por enquanto tem sido um negócio bacaninha. Tem me surpreendido, assim. Quem sabe num futuro próximo eu não tente me aventurar ali junto com a galera que me acompanha aqui, que é punch. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, peço desculpa novamente pro vídeo tarde, mas estava viajando. Mas o importante é não deixar de fazer. E, por último, que bom que a gente removeu Cups, SJK, Helsinki, Breidablik e, por enquanto, não o Vikingur Reykjavik. Por enquanto eu estou deixando. Mas porque são equipes que, por enquanto, estão me passando muito mais uma impressão de jogo de time para gols do que propriamente para estar a favor, tá? Então fica esse
relato toda vez que a gente falar de Finlândia e Islândia aqui. Por enquanto, Vikingur Reykjavik não, mas Finlândia e Islândia eu deixaria mais relacionado para gols. Fechou? Me conta aqui como é que foi o seu dia de Copa do Brasil. Gostei muito da postura do São Paulo, muito mesmo. Achei muito boa. Caio Paulista jogando muita bola. Caio Paulista, né, o lateral esquerdo. Caio Paulista jogando muita bola. Gostei demais. Gostei da postura do América também, mas não posso deixar de falar do que o Corinthians fez ofensivamente. Acho que 1-0 para o América é pouco. O Corinthians tem total condição de reverter esse placar na Arena. O Palmeiras também tem total condição de reverter. Lembra, no ano passado, nas oitavas de final, o Palmeiras reverteu um placar de 1-0, foi para 2-1, mas perdeu nos pênaltis. Tá? O Palmeiras foi irreconhecível no jogo dessa quarta-feira. Flamengo, muito bem. O Atlético Paranaense fez um jogo sólido. Porém, esse 2-1 ainda deixa o jogo aberto. Ainda deixa o jogo aberto, porque jogar lá na Arena da Baixada é muito difícil. O Flamengo tem muitos problemas lá, muitos. Por mais que no ano passado tenha se classificado com o gol do Pedro e acabou sendo campeão, o Flamengo quando joga lá geralmente tem problema. Tá? Então vai ser um jogo onde o ambiente vai estar muito forte, o Flamengo vai ter que se segurar, o Flamengo deve jogar no contra-ataque, muito provavelmente. Vamos ver. Vai ser um jogo muito aberto. Para mim tá tudo aberto ainda. Tá? O Grêmio com o Bahia, depois que o Bahia tomou um empate no final, tá muito aberto. Mas gostei demais, assim, preciso elogiar muito a postura do São Paulo, jogando para cima de um time do Palmeiras que é sempre muito sólido, muito forte. E mesmo assim o São Paulo já merecia ter feito o gol antes com o Wellington Rato, que o Luan tirou, depois a bola desviada no chute do Rafinha, pegou justamente no Luan e entrou. Beleza? Vou ficando por aqui então, meus amigos. Muito obrigado pela companhia de todos e a gente se vê daqui a pouco. Eu já vou gravar o BDM. Aliás, acho que já está gravado o BDM do dia 7. Sempre que eu posto o vídeo depois, antes da Copa do Brasil, o vídeo não tem engajamento, porque o pessoal tá vendo o jogo. Não adianta. E assim faz parte. Um abraço, fica com Deus.